Pessoal do primeiro EJA, segundo semestre, vou comentar com vocês questões de matemática sobre regra de 3 simples e composta. Primeira questão é a seguinte: para alimentar seu cão, uma pessoa gasta 10 kg de ração a cada 15 dias. Qual a quantidade total de ração consumida por semana, considerando que por dia é sempre colocada a mesma quantidade de ração? Então é uma regrinha de 3 simples que a gente tem que analisar as grandezas, que é quilo e dias. 10 quilos é consumido em 15 dias. A pergunta é: qual a quantidade de ração consumida por semana? Então, a quantidade de ração é quilo, então o X vem aqui no quilo. Uma semana tem 7 dias, então quantos quilos vão ser consumidos em 7 dias? A gente tem que analisar as grandezas para resolver a regra de 3. Vamos analisar. Se eu aumentar a quantidade de ração, então flechinha para cima, eu estou impondo a condição que vai aumentar a quantidade de ração. Eu vou tratar o meu cão mais ou menos dias, vou tratar ele mais dias se eu aumentar a quantidade de ração. Então flechinha para cima também. Então as grandezas, quando as flechinhas estão no mesmo sentido, a gente fala que as grandezas são diretamente proporcionais, tá? Aí como resolve? É só colocar uma fração aqui, 10 sobre x igual, coloco igual, 15 sobre 7. Resolver essa equação, a gente vai multiplicar em cruz. 15 vezes x é igual a 10 vezes 7. A gente vai isolar o x, o 15 está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar x igual a 70 sobre 15, dá 4,67 quilos aproximadamente. A segunda questão é a seguinte: uma torneira enche um tanque em 6 horas. Quanto tempo o mesmo tanque levará para encher se for utilizadas 4 torneiras, com a mesma vazão da torneira anterior? Então, quais são as grandezas? Torneira e tempo. Uma torneira enche o tanque em 6 horas. A pergunta é: quanto tempo levará para encher? Então, o nosso x, a incógnita, está aqui no tempo. Então, quanto tempo? Então, o x vem aqui. Se for utilizada 4 torneiras. Então, montado a regrinha, a gente vai analisar as grandezas. Coloco sempre a flechinha primeiro aqui onde tem x. Se eu aumentar o tempo para encher o mesmo tanque, eu vou precisar mais ou menos torneira? Vou precisar menos torneira. Então, uma flechinha para cima, outra para baixo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho que inverter uma coluna. Fazendo a inversão aqui, 1 sobre 4 a gente manteve. A gente vai inverter aqui. A flechinha está indo para o 6, então vou colocar o 6 embaixo. Então, x e 6. Agora sim, as flechinhas estão para o mesmo lado. Então, aí está ok. Eu posso montar a minha equação. Então, vai ficar x sobre 6 é igual a 1 sobre 4. Multiplicando em cruz, vai ficar 4x é igual a 6 vezes 1. O x está sendo multiplicado pelo 4, vou isolar o x e o 4 passa dividindo. Então, x é igual a 6 dividido por 4, que dá 1h30. Tá? Então, o tanque levará 1h30 para ser cheio. A questão 3, que está no trabalho de vocês, é essa daqui. Em uma empresa, 50 funcionários produzem 200 peças trabalhando 5 horas por dia. Então, funcionários, peças, horas por dia. 50 funcionários produzem 200 peças, trabalhando 5 horas por dia. Então, já montei a primeira linha aqui. Continuando. Se o número de funcionários cair pela metade, então o número de funcionários era 50, vai vir para 25. E o número de horas de trabalho por dia passar para 8, então trabalhava 5 horas por dia, agora vai passar a trabalhar 8. A pergunta é: quantas peças serão produzidas? Então o x vem aqui no número de peças. Quantas peças eu vou produzir? Tá? Analisando as grandezas. Primeiro eu coloco a flechinha aqui onde tem a minha incógnita, que é o x. Vou supor aumentar o número de peças. Para aumentar o número de peças, eu preciso mais, vou analisar, esquece essa grandeza, vou analisar essas duas primeiro. Para aumentar o número de peças, eu preciso de mais ou menos funcionários? Preciso de mais funcionários. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais.
Esquece essa grandeza funcionada, vou analisar as outras duas. Para aumentar o número de peças produzidas, eu preciso trabalhar mais ou menos horas por dia? Mais. Então, todas as grandezas são diretamente proporcionais. Flechinha todos para o mesmo lado, então não preciso inverter nenhuma coluna. Então, vou colocar a fração que tem x primeiro, 200 sobre x igual a essa fração aqui, 50 sobre 25 vezes, né? Coloco um produto aqui, 5 sobre 8. 50 dividido por 25, eu já vou resolver. Então, vamos repetir, 200 sobre x igual 50 dividido por 25 dá 2. E vai repetir 5 sobre 8. Aqui, como é um produto, eu vou multiplicar 2 vezes 5. Então, repetindo, 200 sobre x igual 2 vezes 5, 10. 10 sobre 8. Simplifiquei ao máximo aqui. Agora eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar 10x é igual a 200 vezes 8. Isolando o x, o 10 está multiplicando. Ele vai passar dividindo. 200 vezes 8 dá 1.600. Dividido por 10 dá 160 peças. Então, serão produzidas 160 peças. A questão número 4 tem um erro aqui de digitação, que é o seguinte. Essas alternativas, esquece elas, tá? A gente não vai considerar as alternativas. Porque está errado. Aqui está minuto e não tem nada de minuto. Então, esquece as alternativas, a gente vai resolver o probleminha. Que é o seguinte, em uma empresa, 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias. 30 dias úteis. Então, vamos colocar funcionários, peças, dias úteis. 10 funcionários produzem 150 peças em 30 dias. O número de funcionários, então, a pergunta já está aqui, número de funcionários. Então, o X vem aqui no número de funcionários. Que a empresa vai precisar para produzir 200 peças, peças debaixo de peças, 200 em 20 dias úteis. Em 20 dias úteis agora. É igual a. Então, a gente vai resolver e dar a resposta do problema, não tem alternativa. Vamos analisar as grandezas primeiro. Esquece dias úteis, vamos analisar essas duas primeiras aqui. Vou colocar o X, a flechinha primeiro aqui onde tem X. Aumentando o número de funcionários, eu vou produzir mais ou menos peças. Se eu aumento o número de funcionários, produzo mais peças. Então, aumenta aqui e aumenta aqui. Então, a flechinha nessas duas colunas estão para o mesmo sentido. Agora eu vou analisar a primeira e a terceira. Esquece essa do meio. Aumentando o número de funcionários para produzir o mesmo número de peças, eu vou precisar trabalhar mais dias úteis ou menos dias úteis. Se eu tenho mais funcionários, eu vou trabalhar menos dias. Então, essa grandeza aqui é inversamente proporcional. Quando acontece isso, o que a gente tem que fazer? Repetir as colunas e inverter, colocar as flechinhas todas para o mesmo lado. Inverter essa daqui. Então, 10 sobre x, continua a flechinha para o mesmo lado, 150, 200, flechinha para o mesmo lado. Aqui a gente vai inverter, colocar a flechinha para cima. A flechinha está indo para o 20, então vai ficar 20 sobre 30. 20 e 30. Feito isso, tá? Organizando as colunas, a gente vai montar a equação. A primeira fração é onde tem x, 10 sobre x igual. A segunda fração, 150 sobre 200. A terceira fração, 20 sobre 30. Aqui dá para simplificar alguma coisa? Então vamos simplificar. Simplificando esse zero com esse, né? E cancelando esse zero com esse também. O que sobrou aqui? 15 vezes 2. Então vou repetir, né? 10 sobre x igual. 15 vezes 2, 30. 20 vezes 3, 60. Aqui ainda dá para simplificar aqui. Então vai ficar 10 sobre x é igual, sobrou aqui 3 sobre 6. Multiplicando cruzado, vai ficar 3x igual a 60. Ou seja, o x vai ser 60 dividido por 3. O 3 está multiplicando, passa a dividir. Ou seja, são necessários 20 funcionários. Então, a empresa vai precisar de 20 funcionários.